Então, peço que todos leiam o aviso que está na tela para lembrar, principalmente ali a partir da discussão depois. Bom, acho que a gente já tem um número grande de pessoas que entraram, mas alguns vão chegando depois, mas acho que a gente pode ir iniciando. Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Quinta Científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Hoje a gente tem o prazer de receber o Zelig aqui, que vai nos trazer o trabalho do negativo na obra do André Green, Estruturação e Limites do Patológico. Ele vai fazer uma apresentação que deve durar em torno de 35 a 40 minutos, aqui vai passar os slides, e depois, então, a gente vai passar a discussão, lembrando que na discussão vocês clicam ali na barra de baixo em levantar a mão, tá? E para alguns tem o item ali, o botão levantar a mão direto, alguns outros às vezes tem que abrir, conforme a versão do programa, se estão no celular ou não, abrir em participantes ali, né? Mas sempre vai existir a opção de levantar a mão. A gente não utiliza o bate-papo, porque o levantar a mão aí já coloca todo mundo que quer falar, aparece por ordem, né, pelo nome, por ordem de inscrição, e aí eu vou passando de 3 em 3, e aí os 3 ficam na tela, né, para colocar seus comentários e perguntas, e depois ouvir, enfim, o debate, as respostas do Zé, tá? E com isso, assim, né, ficando de 3 em 3 na tela, a gente sente mais a participação do público. Então, todo mundo vai ter oportunidade depois. E aí o bate-papo, a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de acompanhar pedidos pelo bate-papo e levantar a mão, então a gente vai restringir ao levantar a mão. Tá bem? Eu acho que a maioria, Zé, que já entrou, acho que já estabilizou ali a entrada de participantes, então tudo contigo. Tá? Zé dispensa apresentações, né? Mas, enfim, né? Talvez tenha gente de fora, ter, né, Maurício? Pode ter gente de fora, né? Então, o Zelig é nosso membro efetivo, analista de data, né? Já foi presidente da sociedade e hoje é o diretor do Instituto, né, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, um grande conhecedor do André Green. Então, estamos todos muito obrigado, Maurício. muito ouvido. Então, tá, muito obrigado, Maurício. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse espaço da Quinta Científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Tá? Quero agradecer à diretoria científica, em nome do Maurício, por essa oportunidade. E, bom, a minha ideia, então, é apresentar esse trabalho sobre o negativo, e que é um trabalho assim que é um tema da obra do André Green que eu considero assim um dos mais difíceis de a gente poder entender. Ele tem um livro, O Trabalho do Negativo, que é um livro bastante denso, bastante difícil, né? E então assim esse trabalho que eu vou apresentar, ele é fruto assim de vários tempos de estudo, né? De tentativa de compreender, porque para mim a compreensão do trabalho negativo foi uma compreensão paulatina, né? E eu acho que é um tema que a gente menciona muito, mas se debate pouco, né? Então, a minha ideia é poder contribuir para o debate, para trazer algumas ideias do André Green sobre a questão do negativo em psicanálise, né? E eu queria fazer um agradecimento nesse tema do trabalho negativo ao colega e amigo Igor Alcântara, com quem eu tenho debatido algumas ideias a respeito do trabalho negativo, né? Tanto na obra do Green como alguns autores. Então, algumas ideias que estão nesse trabalho surgiram desses debates com o colega Igor Alcântara. Tá? Bom, eu vou colocar um PowerPoint, eu vou apresentar meu trabalho em PowerPoint, que eu acho que sempre facilita o diálogo, né? Deixa eu só colocar aqui. Estão me enxergando? Sim. Tá, deixa eu botar aqui. Não. Acho que tem que
clicar na Vou tirar aqui. apresentação. Não. Não. Muito bem, então. O título do meu trabalho, então, é o Trabalho do Negativo na obra de André Green. Deixa eu só situar aqui esse quadrinho aqui. Tá. É o Trabalho Negativo na obra de André Green, Estruturação e Limites do Patológico. Tá? Muito bem. A obra do Green, né, a meu ver, assim, ela tem uma dimensão metapsicológica. O Green é um autor que a partir dos estudos dele de Freud e outros autores que ele reporta como autores importantes na formação dele, como Lacan, além do Freud, que ele coloca em primeiro lugar, Lacan, Bion e Winnicott, ele considera os principais autores com quem ele teve diálogos e que foram importantes na formação dele. Então, o Green, a meu ver, tem uma dimensão metapsicológica, a obra dele, né? E ela comporta duas noções que são complementares. O Green nos propõe assim um modelo de funcionamento da mente, né, que passa por vários fatores que eu não vou poder listar aqui porque nós vamos ter tempo, né? Então, o Green tem esse modelo do funcionamento da mente e tem um pensamento clínico, porque que ele tem alguns trabalhos a respeito, vários trabalhos a respeito disso. E ele é um autor que contribuiu muito para a psicanálise contemporânea, para a compreensão dos pacientes da clínica contemporânea e para propostas de alterações ou de mudanças no setting e na maneira de compreender esses pacientes. Tá? Então, esse é um aspecto importante, esses dois aspectos complementares do que eu chamo a dimensão metapsicológica da obra do Green. Tá? Então, dentro do modelo do funcionamento da mente, um dos aspectos bastante presentes, bastante importantes na obra do Green é o trabalho do negativo. Tá? Muito bem. O Green, então, ele considera que a psicanálise, tá? O negativo na psicanálise, começou comumente sob a forma do adjetivo, né? O Freud falava em alucinação negativa, transferência negativa e outros termos que ele usava como adjetivo, né? Mas o próprio o uso do negativo como substantivo na obra da psicanálise veio através do Freud, mas segundo Green, era um uso implícito, né? Nessas duplas dialéticas, vamos dizer assim, né? O inconsciente como negativo do consciente, a neurose como negativo da perversão, a representação como negativo da percepção, pela ausência do objeto, e o id, cujo conhecimento é definido negativamente em relação ao ego, e a questão da pulsão de morte. Então, o Green considerava isso, que o Freud usava o negativo como substantivo, mas não explicitou e nunca fez nenhuma teoria sobre o trabalho do negativo em sua obra. Tá? Bom, para o André Green, o negativo é uma dimensão fundamental do psiquismo humano. Tá? E ele diz assim que o negativo são as várias formas de dizer não que existem no aparelho psíquico, nos nossos registros psíquicos. E ele considera que essas formas de dizer não, o trabalho do negativo, é uma condição para a vida humana, é uma condição para a vida em sociedade. Tá? Porque é preciso conter a força bruta que está na base da relação do psiquismo com as pulsões. Tá? Então, de acordo com André Green, né, o negativo consiste primeiramente em dizer não a certas pulsões. Nós vamos ver adiante isso. Tá? Então, essa é uma questão importante, assim, essa dimensão que o Green dá para o negativo, né, como algo estruturante do aparelho psíquico, tá? Nas suas várias formas. Tá? Bom, segundo o Green, né, então, o não é fundamental para a organização psíquica. Tá? E ele pode ser dito, esse não pode ser dito, a diversos elementos e ele opera em diferentes níveis. Tá? Segundo ainda o Green, né, então, o primeiro nível seria relativo ao papel das pulsões, correspondente à organização interna. Então, esse primeiro nível é tu dizer não ao movimento pulsional, tá? Como um primeiro nível. E no segundo nível é o plano que ele chama plano intersubjetivo, o das relações com os objetos. E ele diz, então, que essa frase é do Green,
é preciso dizer não ao objeto para poder dizer sim a si mesmo, para tornar-se um sujeito. Tá? Então, vocês vejam assim, a importância que ele dá para o não, nesses vários níveis, esses 2 níveis que ele menciona aqui, né? Como a questão estruturante do aparelho psíquico. Tá? Muito bem. O trabalho negativo, então, ele contém uma face estruturante e outra associada aos limites do patológico. Nos aspectos, na face estruturante, são aspectos inerentes à atividade psíquica mais geral de todo ser humano e que não poderia faltar na negativização do excesso pulsional. Então, é uma face do trabalho do negativo que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né, dos nãos nesses níveis, e que vai ajudar a estruturar o aparelho psíquico. Tá? E num outro registro, vamos dizer assim, há os limites do patológico, né, que é quando o trabalho do negativo é utilizado com objetivos diversos a serviço da desorganização psíquica. Que nós vamos ver adiante tudo isso. Tá? Muito bem, então. Indo adiante, então, nós definimos assim, qual é a importância do trabalho do negativo para a estruturação do aparelho psíquico e, eventualmente, para os aspectos patológicos. Bom, aí o Green define, né, algo assim como os núcleos do trabalho do negativo. Tá? Então, ele diz que existe um trabalho do negativo que funciona sob o ângulo do funcionamento do ego. Tá? E esse trabalho do negativo ligado ao funcionamento do ego é ligado às defesas primárias. Né? Porque essas defesas que ele define como primárias, né, elas são todas assim voltadas para dizer não à pulsão. Né? Por exemplo, a repressão, ela incide sobre a pulsão, porque é preciso reprimir as pulsões, né, para a constituição do aparelho psíquico, para a diferenciação entre o consciente e o inconsciente, enfim. Né? Então, essas defesas primárias, a repressão, a clivagem, a forclusão e a negação, ou a negativa, como o próprio Freud chamava, né, são defesas primárias que têm um papel como agentes do trabalho do negativo. Né? A repressão incide sobre as pulsões, a clivagem incide sobre a percepção, é um não à percepção. A forclusão é uma rejeição radical das manifestações da pulsão, e a negativa é uma forma indispensável à estruturação da linguagem, cujo campo vai além do patológico. Aqui ele se baseia muito no trabalho do Freud, A Negativa, de 1925, em que o Freud diz que o não é a maneira que o aparelho psíquico encontra de poder trazer à tona assuntos inconscientes, temas inconscientes que seriam inconcebíveis do ponto de vista da censura, mas colocado na frente um não, esse conteúdo pode vir à consciência. Então, o Freud diz nesse trabalho de 1925, ele dá um exemplo que um paciente que diz assim: doutor, frase do Freud, não vá o senhor pensar que eu estou falando da minha mãe. E o Freud diz, ele está falando da mãe. É que com a colocação do não na frente, né, o assunto pode vir à tona, né, porque ele burla, vamos dizer, ele passa ao largo da censura. Né. E então a negativa ou a negação, né, também estão presentes na linguagem e segundo o Green, tem a ver com essa questão do trabalho do negativo. Tá? E segundo o Green ainda, né, o objetivo comum de todas essas defesas primárias, né, é a decisão de dizer sim ou não para uma atividade psíquica que está em sua alçada. Então, cada vez que o psiquismo se defronta com os aspectos internos e externos e precisa decidir o que fazer com esse movimento psíquico, né? Essas defesas elas vão poder dizer sim ou não. Né? Então, elas têm essa função de estruturação. No entanto, segundo o Green, né,
nós não podemos limitar o trabalho do negativo às defesas primárias. O que ele quer dizer com isso? Que existe um trabalho do negativo que está além do ego, que está antes do ego, tá? Que é um núcleo do trabalho do negativo ligado ao funcionamento das pulsões. Segundo Green, as próprias pulsões têm um aspecto de negativo, tá? Então, ele vai mostrar, eu vou desenvolver um pouquinho aqui para poder explicar para vocês como é que o Green chegou nessa ideia, né? Que ele diz o seguinte, que nesse texto, né, a negativa do Freud, né, em que o Freud começa falando sobre a questão do não, a importância do não como uma possibilidade de burlar a repressão e tal, ele vai falar da questão dos juízos, né, o Freud, né, do juízo de realidade e do juízo de atribuição. E segundo o Freud, né, nós começamos a vida psíquica começa com o predomínio do juízo de atribuição. Antes de dizer se uma coisa existe ou não, o aparelho psíquico incipiente vai lidar se aquilo é bom ou mal, né? Então, esse juízo de atribuição acarreta essas duas atividades, né? Que é um juízo de atribuição de afirmação, que é o engolir, né? Dizer sim ao que é bom, né? E a negação, que é o cuspir, que é dizer não ao que é mal. Então, vocês vejam assim que a ideia do Freud é que esse juízo de atribuição está ligado, e segundo Green, né, essas duas posições estariam vinculadas à ação das pulsões primárias de vida e de morte. Tá? O Freud diz isso, que essas duas atividades, a afirmação, o engolir, que é um dizer sim, e a negação, que é o cuspir, que é um dizer não ao que é mal, o Freud vincula, ele diz isso, as pulsões orais primárias. Né? O Green é que faz essa extensão, dizendo que a ação das pulsões primárias está ligada às pulsões de vida e de morte. O Freud não menciona no trabalho dele a negativa as pulsões de vida e de morte, ele só fala em pulsões orais primárias. Tá? Mas a ideia é essa, assim, que vocês vejam assim, que o Green está trazendo a ideia do Freud, né, tá, assim, aprimorando, avançando a ideia do Freud, que um juízo, que é uma função intelectual, vamos dizer assim, estaria ligado à ação das pulsões primárias. Né? Ou seja, não estaria necessariamente ligado ao ego. Né? Está ligado às pulsões. É uma atividade primitiva, mas que está ligado a esse juízo de atribuição bom ou mal, engolir, cuspir, coisa assim. Tá? Muito bem. Então, dito isso, então esse caminho que o Green vai levando para a gente entender esse trabalho do negativo ligado às pulsões, né? Ele vai dizer o seguinte, que no trabalho do negativo, para além da esfera do ego, tá? Existem essas pulsões primárias, que estão anteriores ao ego. As pulsões são constitucionais, né? Elas estão ali no nascimento. Né? E aí ele diz o seguinte, que no início da vida, tá? Não existe o limite do eu e o outro estabelecido. Tá? Não está estabelecido. Segundo o Green, aqui ele segue o Freud. Né? O Freud diz que a gente não nasce com o psiquismo. O psiquismo é algo a ser construído. Né? Então, o Green segue o Freud nessa linha. E ele vai dizer o seguinte, o Green, que no início da vida, então, ligado a essa ação das pulsões primárias, né, e ao movimento de expulsão do que não é bom, do cuspir, né, é aí que se forma, né, é um dos elementos, melhor dizendo, da criação do espaço interno. Porque o ego pode nascer através das ligações relacionadas com as experiências de satisfação. Então, o Green diz assim que é preciso que haja esse movimento de não da pulsão, de dizer não ao objeto, de cuspir aquilo que não é bom, que o psiquismo incipiente considera que não é bom, para se criar um espaço interno, né, que permita que o ego vá se constituindo a partir de um espaço que vai se tornando livre para haver um predomínio das relações com as experiências de satisfação.
Tá? E aí o Green vai dizer, então, que existe um trabalho do negativo, tá? Que é o trabalho do negativo das mais antigas moções pulsionais. Ou seja, de novo, eu faço questão de ressaltar isso, é anterior ao ego isso. Tá? É um trabalho do negativo ligado às pulsões. Tá? E aí é que ele coloca essa questão, né, que esse tipo de movimento, né, que constitui esse espaço interno, é um dizer não ao objeto para dizer sim a si mesmo. Tá? Que é um movimento importante na constituição do psiquismo, nessa questão da relação com o objeto, né, em que muitas vezes o objeto pode ser... É necessário que haja esse não, porque o objeto pode ser algo que invade o psiquismo incipiente. E eu não estou falando de objetos assim, concretamente invasivos, estou falando no sentido geral. Assim, né? É preciso que haja essa possibilidade de que a criança, no seu psiquismo incipiente, se separe do objeto, faça um distanciamento. Né? E este não está ligado à função das pulsões orais. Tá? Bom, então o Green vai dizer o seguinte, né, que, seguindo então o que ele toma do Freud, que o Freud diz que o juízo de atribuição, bom ou mal, cuspir ou engolir, está ligado à ação das pulsões orais primárias e não a um ego, necessariamente, ou não no início, né? Então, ele vai dizer o seguinte, o Green, que além da esfera defensiva do ego, né, o trabalho do negativo, então, estaria ligado às pulsões primárias. E então ele diz assim que, pensando então nisso, que as pulsões primárias são as pulsões de vida e de morte, o Green diz então que a pulsão de morte então pode assumir a função de negação, de dizer não, né, a esse objeto. Isso seria uma função da pulsão de morte. Né? E o Green, então, diz que, por associação, a gente pode pensar que também as defesas primárias, ou seja, essas que já estão ligadas ao funcionamento do ego, podem transportar mais ou menos a marca das pulsões de morte. Então, qual é a ideia do Green, então, do André Green? Ele diz assim que esse trabalho do não, né, está ligado à pulsão de morte, certo? É um trabalho de desligamento, vamos dizer assim. Claro que ele segue a linha do Freud, em que o Freud diz que não existe, praticamente, situações de pulsão de morte ou pulsão de vida puras. A vida se define pelo amálgama de pulsões, né? As pulsões de vida e de morte. Né? E o Green segue essa linha, dizendo, então, que existe o trabalho do negativo ligado à pulsão de morte, uma função da pulsão de morte, mas, claro que sempre em amálgama com a pulsão de vida e nas suas várias quantidades, nas suas várias relatividades. Né? A pulsão de morte que diz não tem que ser mediada por uma pulsão de vida que diz sim. Né? Tá? Então, essa é a ideia do Green, certo? Muito bem. Então, indo nessa linha, né, do André Green, de toda essa questão do trabalho negativo do ego, das pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, as ideias do Green sobre o trabalho do negativo contribuíram para a reinterpretação do conceito de pulsão de morte. Tá? Na minha visão, né, o Green, eu acho que ele conseguiu ter uma teoria que, de certa forma, ela passa ao largo da questão que é o que mais trouxe dificuldades para a aceitação da pulsão de morte, da ideia da pulsão de morte, quando o Freud lançou essa ideia, que é o aspecto biológico e tal. Eu acho que o Green consegue fazer uma síntese da pulsão de vida e de morte sem ficar preso a essa questão biológica. Né? Eu acho que ele deu um tom mais psíquico para o funcionamento das pulsões e para nosso entendimento. Tá? Então, assim, ele diz então que a expressão das pulsões, a pulsão de vida, né, ela tem a função de ligação. É o que ele chama de função objetalizante. Né? Em que, assim, essa é uma função
em que o investimento significativo é mantido dentro do funcionamento psíquico, tá? Ou seja, é uma pulsão que liga, que mantém a vida psíquica em funcionamento, né? Junto com a pulsão de morte, mas enfim, né? E ela tem essa função de investimento significativo, e ele diz de não só estabelecer relações com os objetos, né? Como também transformar estruturas em objetos. Então, ele dá um exemplo no livro dele, As Três Conferências, aquela Conferências Brasileiras de André Green. Ele dá um exemplo que é o seguinte, ele diz assim, para um fotógrafo, é uma ideia dele, né? Para o fotógrafo, o investimento do fotógrafo não é uma coleção de fotografias, né? É o próprio ato de fotografar, né? Então, ele diz assim, o ato de fotografar não é um objeto do ponto de vista concreto, né? Mas é um objeto do ponto de vista que é um investimento significativo do fotógrafo na atividade de fotografar. A gente poderia pensar como nós, assim, né? Que a psicanálise, nós temos um investimento significativo na psicanálise, atendendo pacientes, estudando, debatendo, né? Então, a psicanálise para nós não é só como é que eu vou dizer, não é só uma atividade assim concreta de ir lá atender pacientes e coisas assim. É também esse investimento dentro de nós em algo que nós transformamos numa estrutura que é um objeto para nós, do ponto de vista psicanalítico, tá? E a pulsão de morte, então, né, teria uma função de desligamento, né, que ele chama de função desobjetalizante. O ataque, então, não é somente a relação de objeto, é também contra o ego e contra o próprio investimento significativo, tá? É uma força contra a capacidade de buscar ligações, tá? O que eu quero deixar para a ideia é que, assim, que essa função de desligamento ela pode ser vista na pulsão de morte, ela pode ser vista e é vista como um elemento do trabalho do negativo estruturante. Claro que isso é, como todas as ideias da psicanálise, os modos de operação, os mecanismos de operação do psiquismo, tudo depende da quantidade, né? É uma questão quantitativa, né? Mas, por exemplo, assim, é preciso que uma criança, um bebê, tenha uma capacidade de desligamento para poder, digamos assim, separar a sua própria boca do mamilo da mãe, né? A criança tem que ter essa capacidade, porque se ela ficar grudada o tempo inteiro, uma situação hipotética, uma criança ficar o tempo inteiro grudada no mamilo da mãe, nós não vamos ter psiquismo, porque o psiquismo se forma na ausência do objeto. No momento em que há uma separação, né, e que aí é preciso representar o objeto dentro do mundo interno. E essa função de desligamento, ela é uma função da pulsão de morte, que, num certo grau, em conjunção com a pulsão de vida, ela é estruturante, né? Essa capacidade de desligamento, tá? Se nós não tivéssemos essa capacidade, porque não basta só, digamos assim, a mãe tirar o mamilo da boca da criança, né? A criança tem que ter essa capacidade também de separar da mãe, de fazer esse desligamento, numa certa quantidade, evidentemente, tá? Muito bem. Então, assim, aí o Green vai dizendo então, que a face destrutividade da pulsão de morte estaria ligada ao desinvestimento. O Green considera que a verdadeira expressão da pulsão de morte para ele não é a agressividade, é o desinvestimento, tá? Então, o problema da pulsão de morte não seria necessariamente o conteúdo agressivo ou destrutivo. A questão passa a ser a possibilidade de rejeição da pulsão, de sua exclusão da psique, tá? Assim, isso é uma questão importante. Então, assim, vocês vejam assim, que o Green as ideias que eu tomei do Green, assim, ele vai abordando esses aspectos da possível patologia e da estruturação, né? Quanto mais, aí ele vai dizer assim, pensando que a questão da pulsão de morte, do desinvestimento, do desligamento, né,
é a possibilidade de rejeição da pulsão, de exclusão da pulsão da psique, o Green vai dizer o seguinte: quanto mais perto da representação estiver o trabalho do negativo, a repressão, por exemplo, maior é a presença da pulsão de vida. Ou seja, é diferente tu fazer um trabalho do negativo em que tu vai reprimir um conteúdo, conteúdo psíquico, em que tu vai reprimir a representação e o afeto, porque quando tu reprime, tu está colocando no inconsciente, vamos dizer assim, tá inconscientizando aquela representação e o seu afeto, né? Mas isso não acaba com a ligação entre a pulsão, o afeto e a representação. Tu pode separar, na verdade, a repressão separa, muitas vezes, o afeto da representação. Mas tanto a representação quanto o afeto vão ter outros destinos, eles não vão ficar extinguidos, não vão ficar extintos, né? Então, no inconsciente, a vida continua, né? Então, assim, quanto mais perto da representação, ou seja, aparelhos psíquicos mais da linha neurótica, vamos dizer assim, maior é a presença da pulsão de vida amalgamada com a pulsão de morte, né? Então, esse trabalho do negativo é um trabalho do negativo menos, assim, mais a favor da vida, vamos dizer assim, né? Porque o inconsciente é a favor da vida. No inconsciente, as representações têm a possibilidade de múltiplas ligações estando no inconsciente, tá? Então, de novo, quanto mais perto da representação estiver o trabalho negativo, né, repressão, por exemplo, né, maior a presença da pulsão de vida, tá? Por outro lado, né, quanto mais próximo da pulsão, mais mortífero será o trabalho do negativo. Porque ele diz, o negar na raiz do funcionamento pulsional pode levar até mesmo a transformações biológicas, como anorexia, por exemplo, tá? Ou uma negatividade e a exclusão radical das relações. Então, aqui, quando o trabalho do negativo é predominantemente sobre as pulsões, né, tu está desinvestindo a vida, tu está desinvestindo as relações de objeto, e num extremo tu vai desinvestindo o próprio mundo interno, tu vai desinvestindo a própria capacidade de investir, né? Isso é um risco muito grande para a vida. É um trabalho negativo mais mortífero, vamos dizer assim, tá? Porque tu não está mais no nível da representação que tu colocou no inconsciente e ela está lá recebendo outras ligações ou outros investimentos. Tu está desligando a pulsão, né? E muitas vezes esse desligamento, né, pode levar a algo mortífero, assim. Quando eu penso nisso, né, um exemplo que me ocorre na cabeça, assim, me vem à mente, né, estão aqui, para quem já trabalhou, fez residência ou curso em hospital psiquiátrico, né, aqueles pacientes com catatonia, né, aquelas catatonias paralisantes, assim, que é uma coisa muito impressionante, assim, porque a pessoa fica completamente desligada, inclusive do seu corpo, né? É algo assim, é muito impressionante ver uma pessoa com catatonia, né? Porque ela se desliga, inclusive, do corpo, assim, uma pessoa que não sente o próprio corpo, não vive o próprio corpo, né? Isso me parece um trabalho do negativo nesse extremo aqui, né? Radical, né? Uma negação na própria raiz do funcionamento pulsional. Tá? Muito bem. Então, até aqui, então, eu abordei essa questão do trabalho do negativo, tentando entender de onde vem esse trabalho do negativo, quais são os elementos que agem, que trabalham, que fazem esse trabalho negativo. Agora eu vou procurar um pouco, então, assim, falar da presença do trabalho negativo nessas duas vertentes, na vertente estruturante e na vertente patológica, tá? No trabalho estruturante, então, como eu mencionei antes, né, tem esse trabalho que é mais voltado ao ego, né, que é o trabalho das defesas primárias. São várias maneiras de dizer, não, a gente já viu isso, né? E essas defesas primárias, elas estão envolvidas na constituição do psiquismo, que é um espaço entre o soma e o objeto,
e indispensáveis, né, ao estabelecimento da relação intrapsíquica e intersubjetiva. Então, é preciso domar as pulsões, é preciso usar a repressão, às vezes a desmentida, enfim, usar esses mecanismos de defesa primárias, né, defesas primárias, para que se constitua o psiquismo, para que se constitua esses espaços internos, inconsciente, consciente, ou o ego, superego, enfim, né, que vai dar essa estruturação de um certo nível do aparelho psíquico. Tá? E um outro exemplo de presença do trabalho do negativo, tá, é a alucinação negativa, que o Green chama de normal, né? E o normal aqui é uma questão quantitativa, né? Em que essa alucinação negativa normal, ele usa o exemplo muito presente para o Green da estruturação, da estrutura enquadrante. Eu não vou poder explicar longamente essa estrutura enquadrante, porque nós vamos tomar muito tempo, mas assim, o Green considera o seguinte, que para a constituição do narcisismo próprio do sujeito, é preciso que o sujeito faça, o sujeito, eu digo a criança, o psiquismo incipiente, né, faça uma alucinação negativa da imagem da mãe. Tá? O que ele diz? Assim, essa explicação da alucinação enquadrante vocês podem encontrar no texto da Mãe Morta, é um dos lugares que está essa explicação. Ele diz o seguinte, o Green, é preciso fazer uma alucinação negativa da imagem da mãe, tá? Mas que preserva os investimentos libidinais que a mãe fez na criança. Tá? Esses investimentos libidinais que a mãe fez na criança vão constituir uma estrutura enquadrante que vai conter a libido materna investida na criança, permitindo que, a partir dessa estrutura enquadrante, né, em que a criança possa fazer outros investimentos em outros objetos, em outras relações de objetos, tá? Abrindo caminho para representações, para simbolização, etc. Tá? E ele diz que isso é importante para a constituição do narcisismo próprio do sujeito. Tá? É, de certa forma, dizer um não ao objeto, mas ele diz é uma alucinação negativa da imagem da mãe. Para eu entender isso, quando eu comecei a ler essas ideias do Green, eu fiquei com a seguinte imagem. Assim, né? Foi uma construção que eu fiz para eu poder tentar entender isso. Né? É como aqueles materiais gráficos que existe uma marca d'água no fundo. Assim, né? A gente quase não enxerga aquela marca d'água, mas ela está ali. Né? Então, a alucinação negativa da mãe... A alucinação negativa da mãe é isso, é tu te desvincular da imagem da mãe, mas não dos investimentos libidinais que a mãe fez na criança. Tá? E essa alucinação negativa, ela é parte do trabalho do negativo. Tá? É um elemento estruturante do aparelho psíquico, tá? Que pode também se tornar patológico. Tá? Essa ideia do Green é muito interessante, eu acho muito importante essa ideia, que essa teoria do Green dá uma ideia, né, da importância de dizer não ao objeto, ainda que mantenha aspectos do objeto dentro do psiquismo, que são importantes para que dessa estrutura enquadrante vá se abrindo a possibilidade de outras relações de objetos. Tá? Basicamente, são esses dois exemplos que eu peguei para a gente ter uma ideia do trabalho do negativo, né, como parte da estruturação do aparelho psíquico. Tá? Bom, nos limites do patológico, tá, existe o que o Green chamou, isso é uma frase dele, subversão do trabalho do negativo, que é o negativismo. É diferente negativo de negativismo. Assim. Digamos que o negativismo pode ser uma face patológica do trabalho do negativo. Então, segundo Green, né, nessa subversão do trabalho do negativo, né, o sujeito não diz não para o objeto, ele diz não para si mesmo. Né? Ele diz que não é um não do recalcamento ou da renúncia ao objeto incestuoso como resposta ao superego. É um movimento extremo, diz ele, né? É negativar o desejo, atacando os vínculos com o objeto e a própria unidade interna. É um negativo radical, é um não sem referência ao sim.
sem ligação com o positivo. Tá? É algo mais dissociado uma coisa da outra. Tá? E essa subversão, como o Green chamou do trabalho do negativo, esse negativismo, a gente pode encontrar nas patologias borderline, né? No narcisismo negativo, que é um termo criado pelo Green, né? Em que ele diz, o Green tem uma fórmula matemática que ele usa para se referir ao narcisismo negativo. Né? Ele diz assim: o narcisismo positivo, né, há um desejo de fusão do objeto, do sujeito com o objeto. Então ele diz assim que no narcisismo positivo a ideia é que de dois tu vai fazer um, sujeito e objeto vão se fundir num só. Né? No narcisismo negativo, pautado por essa negativação do desejo, tá? Por esse desinvestimento radical, esse não radical, ele diz é do um fazer o zero, é chegar ao estado de desejo de não ter desejo, que é um não ultra radical esse, né? Tá? E ele fala também das psicoses da organização psicossomática como áreas da patologia em que está presente esse trabalho negativo, essa subversão do trabalho negativo. E aí cada um tem as suas nuances, essas patologias que ele coloca aqui. Por exemplo, a patologia borderline, né, pode ser uma mistura em que o negativo, a negativação do desejo, pode criar um espaço interno do vazio, né, porque nessa negativação há uma desvinculação dos objetos externos e internos, né? E se cria um espaço vazio. Né? Ou pode ser ocupado por uma outra face da pulsão de morte, que é esse espaço que ficou vazio pelo desinvestimento ser ocupado pelo ódio, pela agressão, pela destruição. Tá? Muito bem. Então, esses são, assim, basicamente assim, esse negativismo funciona por esse desligamento extremo, né? Tá? Bom, chegando no final, então, assim, a minha ideia é que as ideias do Green, né, sobre o trabalho negativo, né, permitem uma compreensão sobre as tendências negativas nas instâncias psíquicas e sua relação com a pulsão de morte, né? Ressalta o aspecto transformacional, estruturante, ligado ao trabalho do negativo, né? A possibilidade que nós tenhamos trabalho do negativo na nossa mente permite transformações da nossa mente. Né? Claro que sempre associado ao amálgama com a pulsão de morte, né? Com a pulsão de vida, desculpe. Né? Isso eu achei uma coisa muito... Essa é uma ideia que está colocada pela Sara Botelho, num trabalho dela na Revista de Psicanálise da Sociedade, né? Que é foi um número feito em homenagem ao André Green. Né? Aliás, é um número bastante interessante, são vários autores que escrevem sobre a obra do Green. Né? E ela diz isso, que o Green permitiu essa visão transformacional do negativo. O negativo não é só algo negativo no sentido literal que se usa comumente, né? É também algo que permite esse aspecto transformacional. Tá? Essas ideias do Green permitiram uma reinterpretação da atividade das pulsões de vida e de morte, né? Objetalização, desobjetalização. Acho que trouxe uma dimensão diferenciando, em alguma medida, a questão da agressão ou da destruição ligada à pulsão de morte e o desinvestimento, né? Que é uma ligada à pulsão de morte, mas é uma outra maneira de expressão da pulsão de morte, né? Ele trouxe uma contribuição ao entendimento da psicopatologia primitiva, né? Com a questão do negativismo, essa coisa toda, né? E ele também, a gente não vai ter tempo de ver aqui, não era o escopo do trabalho, né? A presença do negativo na relação analista-paciente e as adaptações necessárias ao campo, né? Oriundas dessa compreensão do Green, né? Sobre as patologias borderline, as patologias narcisistas e outras patologias primitivas, em que se tem essa presença do negativo e o que isso repercutiu na maneira de se ver a relação analista-paciente
e as adaptações de campo que foram necessárias para se dar conta dessas patologias em que predomina um trabalho do negativo ligado ao negativismo, vamos dizer assim, ao desinvestimento, à desesperança, etc. Tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, então espero que a gente possa debater. Tá? Eu agradeço a atenção. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Bom, muito obrigado, Zelig. Como sempre, muito didático e tornando um tema difícil mais claro. A gente já tem alguns inscritos aqui. Então, vou pegar uma acho que a folhinha gente aqui para tomar notas um pouquinho mais. Uhum. Enquanto isso, Grayson, a gente pode ir passando para a tela os 3 primeiros inscritos, o Favalli, a Ing e o Carlos Marcílio. Tem bastante gente inscrita. Saltar. Oi, Favalli. Oi, Favalli. Oi. A Ing e o Carlos Marcílio também. Nós vamos pôr de 3 em 3, que a gente tem a sensação de interação, de presença da plateia, né? Para não ficar essa coisa da gente sozinho na tela. Ing. Oi, Ing. Pode liberar teu microfone também. Carlos Marcílio, acho que está entrando. Bom, enquanto isso... E aí, Favalli, está no Posso Canadá? Estou. A partir do Canadá? A partir do Canadá, por enquanto. Posso começar? Pode. Bueno. Bom, em primeiro lugar, cumprimento ao Zelig por essa aula, né? Muito bem dada, como disse o Maurício, muito didática sobre as ideias do Green. Eu acho que foi muito proveitoso. Para mim, principalmente, eu tenho um conhecimento bastante superficial do Green, né? E em dúvidas de muitas coisas que ele propõe. E a dúvida principal que permanece é nesse aspecto que foi mencionado pelo Zelig, da função estruturante do negativo. Ou, mais do que isso, eu acho que a função estruturante do negativo ainda dá para... É mais fácil de compreender. O que me deixa intrigado é a função estruturante da pulsão de morte, na medida que ele liga o negativo à pulsão de morte. A pulsão estruturante do negativo, eu acho que tem certamente uma base, um fundamento winnicottiano, né? Porque o Winnicott já tratava disso na medida, não com essa linguagem do Green, do negativo, mas na medida em que ele dizia que para o encontro com um objeto é preciso, acima de tudo, negar a existência do objeto, né? O objeto é criado, encontrado, né? A criação de um objeto, e não o objeto real, mas que vai permitir que haja um encontro com esse objeto, a realidade. Então, há um negativo, que ele chama a área de onipotência do bebê, né? Então, acho que o Green se sustenta nessa ideia do Winnicott e me parece muito razoável nisso. Mas só que o Winnicott não trabalha com a pulsão de morte. E é aí que o Green parece que faz essa ligação com a pulsão de morte. O Winnicott não trabalha com isso. E quando ele fala, então, na função estruturante da pulsão de morte, eu fico confuso. Porque, vamos dizer assim, em termos teóricos, conceituais, a pulsão de morte é a desestruturante, é a desobjetalizante, né? E a resposta que eu tenho sempre, e essa veio hoje também, não, mas para aí, ela não existe sozinha, ela vem amalgamada com a pulsão de vida. Mas então o que é estruturante não é a pulsão de morte, é a pulsão de vida que predomina.
Se predominar a pulsão de morte, não há estruturação. Então, eu acho que é uma questão de conceituação. Por que manter a pulsão de morte como estruturante? Porque, se para que ela seja estruturante, ela tem que estar amalgamada à pulsão de vida. E não seja tão, como tu dissesse, em grande quantidade. Se for em quantidade, predomina a função desobjetalizante, predomina o nada. Não é? Então, é essa questão que eu colocaria no início, que é o que me entrega nesse conceito do Green de pulsão de morte, que eu acho que é muito bom quando ele fala em função desobjetalizante, mas quando coloca a função estruturante, aí me atrapalha. Obrigado, Favalli. Zelig, eu não sei se tu prefere responder a cada um individualmente ou... Não, 3 em 3. 3 em 3. De 3 em 3? Então tá. Mas eu vou pedir que o Favalli fique, depois a Ing, o Carlos Marcílio, até terminar a resposta de cada grupo de 3, fiquem na tela. Ing? Bom, Zelig, em primeiro lugar, quero te parabenizar pelo trabalho, que o teu estudo e tal nos faz pensar muito, né? Acho que é um trabalho que estimula muito a pensar, a questionar coisas, e nessa linha que eu quero dizer assim, que alguma linearidade eu não entendo. Alguma o quê? Desculpa aí, eu não entendi. Alguma linearidade, assim. Sim para si mesmo, não para o objeto. Eu acho que aí já existe mais discriminação de quando se instalam no espaço mental em que vai se instalar a discriminação self-objeto. E aí todos os estudos do Winnicott sobre esse início em que vai haver, e aí sim, um trabalho de representação de objeto. No início não existe, há uma fusão narcísica e também da mãe para atender aquele bebê. Se isso é suficiente entre ambos, começa a se diferenciar um self de um objeto. Então, essa era uma pergunta, eu achei bastante linear, assim, não para si, mas o si mesmo e o objeto nessa instalação ainda não estão discriminados. Aliás, à medida que puderem ser discriminados, digamos, no primeiro ano de vida, pode haver o trabalho de elaboração em cima, né? Então, é uma decorrência, as elaborações, a simbolização. E aí, sim, eu acho que pode entrar a simbolização do que falta. E o que falta reporta uma união, a uma fusão anterior, tudo dentro do narcisismo. Então, não entendo como pode ser tão linear. Tá? Esse falta, não, sim para mim, não para... Isso está se discriminando. Essa teria muitas outras, mas o que eu achei muito bom é o gancho, o link que tu constróis para a estruturação do psiquismo. Totalmente, totalmente. Eu acho que aí, à medida que se constitui essas discriminações, vai se estruturando um psiquismo. Só depois vem realmente trabalho do ego, superego, id, como tu colocas, isso é posterior, vai se organizando tudo. Mas o trabalho do negativo, sem dúvida, começar da pulsão, precisa renunciar a um estado anterior que foi de fusão. Não está existindo no momento, então me falta o objeto. E o reencontro com o objeto vai restabelecer aquele estado anterior. Então, era sobre isso, essa polaridade. Carlos Marcílio. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Zelig
pelo trabalho, dar um grande abraço no meu amigo Favalli, está me devendo um jogo de tênis, a Ing, o Maurício, todos os colegas. A minha pergunta ela vai mais no sentido de obter uma informação do Zelig, né? O Favalli disse há pouco que o Winnicott não trabalha com a pulsão de morte. A Ing reporta que nós buscamos, vivemos, às vezes, uma busca de um estado de uma fusão inicial primária, que é justamente o que o Winnicott coloca num estado primário do ser, que é essa busca de uma volta a um estado intrauterino de plenitude. A minha pergunta para o Zelig é a seguinte, quer dizer que o Green ele é um seguidor do Lacan, do Bion e do Winnicott, mas existe algum texto do André Green, Zelig, onde ele reporta que o Winnicott era um feroz crítico do conceito da pulsão de morte do Freud? O Winnicott, em algumas situações, se refere a uma espécie de uma busca do pecado original, ou um estado, digamos assim, quase místico, quando Freud cria o conceito da pulsão de morte em 1920. Eu te pergunto, o Green fala disso em alguma situação? Ele refere que o Winnicott era um crítico desse conceito? Posso falar, Maurício? Sim. Tá. Eu vou começar pelo Carlos Marcílio, que eu acho que é uma pergunta mais específica. Assim. Eu não conheço, viu, Marcílio, nenhum texto do Green que ele aborde essa questão da crítica feroz do Winnicott ao conceito de pulsão de morte. Tá? Então, não saberia te dizer. Tá? Posso dar uma pesquisada, mas eu não sei. Né? Só assim, ó, eu acho o seguinte, quando eu falei da questão dos autores que o Green... Isso o Green mesmo diz, né? Ele tem um livro dele que acho que é a Propedêutica, Metapsicologia Revisitada, uma coisa ampliada, uma coisa assim. Ele diz que são os 4 autores que influenciaram ele, o Freud, em primeiro lugar, e o Lacan, o Winnicott, o Bion e o Winnicott. Mas ele tem uma coisa, na verdade, a relação, o Green estudou 8 anos com o Lacan, né? Entende? Mas ele tinha críticas severas ao modo do Lacan, a questão do aparelho de linguagem, o inconsciente estruturado como aparelho de linguagem, etc, etc. Então, ele tem algumas coisas que ele segue o Lacan, mas também tem outras que ele tem uma crítica intensa, assim, enfim. Né? Mas eu não saberia te dizer, viu, Carlos, se ele tem algum livro, algum texto sobre a questão do Winnicott. Assim, tá? Bom, Inge, eu vou comentar, depois eu vou deixar o Favalli por último. Inge, é o seguinte, essa questão que tu chamaste de linearidade, eu não entendo como uma linearidade, eu acho que é uma questão de ponto de vista, assim, né? Como é que eu vou explicar para ti? O que eu penso sobre isso? Talvez a formulação que o Green colocou, sim para, não para o objeto, para dizer sim para si mesmo, né? Eu acho assim, como é que eu vou te dizer? Talvez a gente esteja falando de um momento de estruturação do aparelho psíquico em que se fala assim, eu costumo pensar o seguinte, é como se a gente estivesse observando, a gente estivesse no papel do observador, né? E vendo a mãe e a criança se relacionando, entende? Em que, segundo o Freud, e o Green segue o Freud diz que não existe aparelho psíquico de início. O aparelho psíquico é algo a ser, é uma instância a ser criada. Né? Mas o que não quer dizer que não exista uma relação entre uma mãe e um bebê, entende? Agora, uma coisa é o bebê, a mãe está lá com seu aparelho psíquico, o bebê, segundo Freud, seguido pelo Green, né? O bebê vai construir esse aparelho psíquico. Então, o bebê, nessa fase inicial, não existe como aparelho psíquico, como um sujeito psíquico. Né? Certo? Então, o que acontece? Acho que o Green se refere a essa fase em que, assim, dizer é uma questão pulsional. Entende? Tu precisa dizer não a certas pulsões que vêm do objeto para poder ter espaço interno, entende? Para poder criar o teu próprio psiquismo. Quando eu estava te ouvindo, eu pensei num outro conceito, que é o conceito de identificação primária, né? Que, segundo o Freud fala disso, uma definição que eu achei muito interessante, me ajudou a pensar sobre isso, é a definição do Dr. Maruco, que ele diz assim que a identificação primária
é antes de qualquer relação de objeto, ou seja, ainda não existe uma criança, psiquicamente falando, em que as pulsões da mãe vamos dizer, entram na criança de uma maneira inconsciente e não percebida, entendeu? E que se criam a mãe, as pulsões, os desejos da mãe se instalam como um corpo estranho, alheio às próprias pulsões da criança. Então, eu acho que essa questão, é preciso fazer esse contraponto entre uma identificação primária, né, e a possibilidade de tu dizer não a um objeto, não no sentido da criança já existir como separado do objeto, psiquicamente falando, entendeu? Eu costumo pensar assim, que dizer que não existe uma criança psiquicamente falando no início da vida não quer dizer que não tem uma relação entre uma mãe e um bebê, entendeu? Isso a questão é uma coisa, outra coisa é o psiquismo, né? Tá? Então, eu não vejo como eu entendi essa questão do Green assim, tu precisa ir fazendo um desligamento do objeto, em alguma medida, para poder te constituir como sujeito, até para te ligar a esse objeto também. Mas eu acho que é do ponto de vista do anterior à criança como um sujeito psíquico. Tá? O Laplanche chega a dizer, ele tem um texto que eu acho muito interessante, ele diz assim, ele fala dos 4 tempos do ser humano. Né? Então, ele dizia, é o tempo do ser vivente, o tempo do ser humano, o tempo da história e um outro que eu não me lembro qual é o quarto, acho que é a cosmologia, uma coisa assim. E ele diz assim, ele faz a seguinte comparação, diz o Laplanche. Uma criança, quando nasce, ela usa os mesmos mecanismos corporais que, por exemplo, ele cita lá o Laplanche, uma citação dele, assim, ele diz a criança se defende, vamos dizer, se relaciona com o mundo com os mesmos mecanismos que um pequeno bichinho que nasce. Assim, tu incidir uma luz na criança, ela vai fechar o olho, né? Entende? Como um bichinho qualquer, assim, né? Isso ainda não é o tempo do ser humano. O ser humano é quando começa a ver a construção do aparelho psíquico. Tá? Então, eu penso dessa maneira, assim, que dizer não ao objeto é nessa fase anterior à existência de um psiquismo. Porque ele diz assim que é o trabalho do negativo das pulsões que é anterior à constituição do ego. Tá? Muito bem, Favalli, como tu mesmo disse, essa é uma questão de conceituação, né? Entende? São conceitos. Aqui eu vou tentar te dizer o que eu pensei da tua questão. Assim. É que eu acho o seguinte, a ideia do Green sobre a pulsão de morte como estruturante é que, segundo ele, né, a função de desligamento é uma função da pulsão de morte. Entendeu? É a maneira de se... É a desobjetalização, o desligamento. Entendeu? Então, digamos assim, esta pulsão, de acordo com as ideias que eu entendi do Green, esta pulsão é a pulsão que tem a função do desligamento. E, portanto, se tu pensar que tu precisa fazer desligamentos para poder estruturar um aparelho psíquico, esta seria a função estruturante da pulsão de morte. Entende? Mas, como tudo que se relaciona à psicanálise, né, o Freud dizia isso, né, que os mecanismos da pessoa, da normalidade ou da patologia, não são mecanismos diferentes. É uma questão quantitativa, não é qualitativa. Né? Então, eu entendo assim a ideia do Green, que, como na ideia dele, a pulsão de morte, baseado no Freud, né, é a pulsão do desligamento, é esta pulsão que tem essa função que vai participar da estruturação. Por isso que digamos assim, tem pessoas que defendem essa ideia que o verdadeiro agente da vida é a pulsão de morte. Né? Tem alguns autores que dizem isso, né? Porque tem essa função do desligamento que é importante para tu constituir um psiquismo. Tá? Bem, nós temos, mas eu acho que eu concordo contigo, é uma questão também de conceituação. Assim. Temos mais 3 inscritos e depois eu também estou inscrito, então, mas vamos primeiro passar para dar tempo de todo mundo que quer Obrigado a todos pelas participar. questões, muito obrigado. E depois, se der tempo, alguém quiser retornar, mas não sei se a gente vai ter tempo. Agora vamos passar a Kátia Radke, o Roaldo e o Igor. O Roaldo.
Tá? Liberem seus microfones e a câmera. O Aldo, a gente não está te vendo ainda. Agora sim. Microfone, Raul. Libera o microfone, Raul. Estou positivado? Tá. Agora sim. Kátia? Bom, boa noite. Primeiro de tudo, Zelig, queria te agradecer muito por tornar bem mais fácil e palatável uma teoria tão difícil, né, como a do Green, sobretudo na questão do trabalho do negativo. Eu tenho uma questão, Zelig, que parece pequena, mas que me inquieta, que é a questão que tu trouxeste como a negativização radical, né, que para mim estaria bem próximo ao desintrincamento pulsional. E aí eu fico pensando se não seria mais apropriado a gente pensar não no desejo de não ter desejo, mas mais na necessidade de não ter necessidade, em função da questão do desinvestimento da pulsão de vida. Era isso. Obrigada. Obrigado, Kátia. O Roaldo, né? Bom, boa noite, Zé. Parabéns pela... Tudo bem? Bem, parabéns pela tua síntese que tu fizeste aí, né? E fosse muito bem, como o Maurício disse, didático, não, enfim, né? Mas eu queria te colocar algumas coisas. Eu acho que, vamos dizer assim, que conceitualmente a gente pode separar o positivo do negativo. Eu agora apareci aqui, estou positivado. Não é que eu não estava existente, eu estava apenas não estava positivado, estava no negativo. Não? Desse ponto de vista, a gente pode, né, pensar as coisas, não, fenomenologicamente, onde o positivo e o negativo são uma síntese complementar. Talvez a gente precise mais de filosofia para a gente entrar mais nesse assunto. Não é bem esse é o aspecto que eu quero trazer. Eu quero trazer sobre o título, o trabalho do negativo. Não? Quando há um trabalho na negatividade, uma das coisas que mais me inquietou sempre assim, é a afirmação freudiana de que quando um sonho se torna explícito, não, é porque de uma forma ou outra o recalcamento já operou e já, vamos dizer, condensou, deslocou, ou vamos dizer, figurou de uma forma ou outra. O fato é que esse trabalho, ele se passa no negativo, né? Ele se passa, vamos dizer, na ausência de consciência. Esse trabalho é um trabalho de Eros, certamente, mas é um trabalho no negativo. Essa é uma perspectiva interessante para a gente discutir o trabalho do negativo. Não? Então, a gente entraria, vamos dizer assim, nisso que é a dialética do negativo. Não? O Theodor Adorno tem um texto filosófico sobre a dialética do negativo. E, de uma certa forma, esse trabalho que se opera na negatividade, porque nós só temos notícia dele de uma forma ou outra quando ele ascende à positividade. Mas não é que esse trabalho não exista. Esse é um trabalho, essa é uma perspectiva interessante para a gente pensar no trabalho do negativo, não? Mas, ainda dentro dessa questão que tu trazes, do Green, dessa função estruturante. É como se não existisse essa função estruturante, essa capacidade, essa estrutura, não? Daí sim nós estamos dentro de um negativo radical. Não? Vamos dizer, aí se decompõe qualquer capacidade estruturante. Só para complementar, eu só estou trazendo isso, Zé, para trazer mais assuntos para a gente discutir, porque isso leva àquilo que o Freud disse sobre o Empédocles. Ele disse, se nós
compreendermos esse pré-socrático, ele vai nos trazer ainda inúmeras contribuições sobre as questões da vida e da morte. Então, é só para te dar um abraço, meu amigo, tá? E para a gente combinar um chopp e para a gente passar a discutir mais tempo sobre isso e mais detidamente, tá certo? Tá? Um grande abraço, Sérgio. Obrigado, Roaldo. Igor? Bom, boa noite a todos. Queria também cumprimentar o Zelig, né? Já vários colegas se referiram à didática, que a gente conhece o Zelig, sabe que sempre nos ajuda a ir adiante na compreensão dos temas, né? Eu acho que esse tema do trabalho do negativo, além de difícil, assim, a questão é que ele é multifacetado, né? São várias abordagens do negativo, né? Como diz o Green, é uma polissemia, né? São vários sentidos, né? Mas é interessante que tanto a Kátia e o Roaldo falaram algo que eu pretendia comentar também, que é a respeito dessa negativação radical, né? Eu entendo, né, e gostaria de saber, né, se o Zelig concorda, se os colegas concordam, que, vamos dizer assim, quanto mais próximo, né, da origem da pulsão, né, porque o Freud conceituou a pulsão como tendo uma fonte, uma energia, uma meta e um objeto, né? Eu entendo que quanto mais próximo da fonte, né, do momento ainda puramente energético dessa pulsão, maior a probabilidade de haver um desinvestimento radical, né? E quanto mais próximo das metas, né, e do objeto, né, bom, maior ou mais perto da representação, né, menos radical vai ser esse trabalho, quer dizer, e aí eu entendo que a gente vai abordar mais um negativo estruturante, porque desliga de uma representação para ligar em outra, né? E nesse sentido é estruturante, desliga do objeto para ligar na representação, né? Negativo o objeto para criar representante psíquico desse objeto, né? E nesse sentido também é que eu entendo aquilo que o Favalli estava perguntando também, né? A respeito da pulsão de morte, o papel estruturante da pulsão de morte, né? Enfim, é necessário desligar de algo, né, dos objetos primários, né, do objeto primário, para poder ligar numa representação, né? Agora, eu achei muito interessante essa questão, quando tu falasse, Zelig, também da alucinação negativa, eu nunca tinha pensado nesses termos, né? Quer dizer, e essa questão que foi desenvolvida depois também pela Ing, né? O que dizer não ao objeto e dizer sim a si mesmo, né? Não sei se tu concorda, mas eu me lembrei daquela questão frequente na clínica, né, em que a gente fala alguma coisa para o paciente e um tempo depois o paciente vem falando aquilo, né, assumindo a autoria daquilo que foi dito, né? Quer dizer, ele faz uma negativação do analista, né, mas ao mesmo tempo ele declara que o analista está inscrito, está representado dentro dele, né, ao assumir, né, vamos dizer, narcisicamente, né, um narcisismo positivo, um narcisismo criativo, fundante, né? Ao assumir, fundante não, né? Porque fundante seria no início do psiquismo, né? Mas ao assumir a declaração do analista como algo seu, né? Ele faz uma negação do objeto para fazer uma positivação do eu. Eu entendi assim agora, né? Não sei se estaria de acordo, mas para cumprimentar e agradecer a oportunidade. Bom, obrigado, Igor. Zelig. Bem, então, bom, Kátia, te agradeço a tua presença, eu sei que tu anda muito ocupada, né? E as tuas questões, enfim, né? Eu quero te dizer que lendo o Green para preparar esse PowerPoint, me lembrei muitas coisas que a gente conversou, enfim, sobre as coisas que tu está escrevendo, enfim, né? Mas, enfim, eu fiquei pensando na tua pergunta, né? Que é o seguinte, se a gente considerar assim que lá no texto de 1920 o Freud colocou que o Eros como contendo as pulsões de vida, as pulsões sexuais, né, e as pulsões de autoconservação, né? Uhum. Acho que a gente pode pensar nessa linha assim de que o desinvestimento, né, pode ser desses dois aspectos, tanto o desejo de não ter desejo,
quanto à necessidade de não ter necessidade, porque eu acho que elas andam juntas, né, em alguma medida. Por exemplo, esse exemplo que eu usei da catatonia, né? Quem já viu um catatônico pode pensar na junção desses dois aspectos que a gente está falando. São pessoas que acabam, quando estão numa crise catatônica, é um negócio tão impressionante, né? Porque não tem nenhum desejo de conviver com ninguém, porque estão completamente voltados para si e não sentem necessidade de nada, né? Nem mesmo nos aspectos básicos da vida, da autoconservação, né? Então, eu acho assim que sim, pode-se falar a negativização é no sentido desintricamento posicional, né? Desses dois aspectos, né? O desejo de não ter desejo e eventualmente até a necessidade de não ter necessidade, né? Até porque a necessidade, né, leva à necessidade de encontro ao objeto, né? Então, eu acho que elas andam juntas, né? Como parte de Eros, né? Entende? A autoconservação e a pulsão sexual, eu pensaria nas duas coisas, sim, as duas como parte de uma, né, desse desinvestimento, desse não radical, né? Tá? Concordo contigo. Bom, Roaldo, sabe que é interessante que tu abordaste sobre a questão da questão do sonho, né? Como dentro do é o trabalho realizado no negativo, né? Porque os autores que eu li aqui aliás, eu recomendo essa revista da Sociedade, que é a revista de abril de 2013, é um volume homenagem a André Green, tá? Tem uns 3 ou 4 autores que fazem nessa homenagem, eles trabalham o texto deles a respeito do trabalho negativo com algumas nuances, assim, né? Eu li o trabalho do Bernard Chervet, da Sara Botelho e do Delormel, né? Os 3 abordam cada um com o seu ângulo, né? E está presente isso que tu disseste, Raul, né? De que assim, o trabalho do negativo implica, aliás, o psiquismo tem um aspecto da negatividade sempre presente, assim, né? Na medida em que o próprio Green diz isso, assim, que a referência da mente é o consciente, né? Pré-consciente e inconsciente são derivações do consciente. Então, existe um positivo da consciência, né? E existe o negativo do pré-consciente, vamos dizer assim, e do inconsciente. E é nesse negativo do que não é consciente onde acontece uma boa parte do trabalho da mente, né? Ou quase todo o trabalho da mente, vamos dizer assim, da mente inconsciente, enfim. Então, o sonho realmente ele faz parte do espaço do trabalho, ele ocorre na negatividade. Uma negatividade que é inerente à psicanálise, porque o psiquismo tem sempre esse aspecto do negativo, como eu citei no início. O inconsciente é o negativo do consciente, a perversão da neurose, enfim. Aliás, a neurose é o negativo da perversão. E ele diz ali, o Green, baseado no Freud, né, que o id só pode ser conhecido pelo aspecto da negatividade em relação ao ego. A gente não conhece o id, né? A gente conhece através do ego, né? Tá? Deixa eu ver que tem mais uma coisa assim. Bom, e nesse sentido que eu acho que, nesses aspectos que eu levantei assim, do trabalho do negativo ligado ao ego e às pulsões, né, eu penso que sim, que existe um trabalho negativo com uma função estruturante, que foi o que eu procurei mostrar nesse trabalho. Tá? Muito bem, Igor, meu grande amigo, interlocutor do trabalho do negativo, né? Deixa eu ver uma coisa. Sim, eu concordo contigo assim que essa questão quanto mais próximo é o trabalho negativo da representação, menos mortífero, não sei se chamar menos mortífero, mas assim, mais a favor da vida, né? É o trabalho negativo do que quando há uma negativização da pulsão, né? Porque, como tu mesmo mencionaste, assim, uma pulsão, uma representação e seu afeto que são reprimidos, ou seja, sofrem um trabalho do negativo, né, vão para o inconsciente, né? E no inconsciente a possibilidade de ligações novas é múltipla, né? Então, como juntando com o que diz o Roaldo, é na negatividade do inconsciente
que existe toda uma função de preservação da vida psíquica, né, e algo estruturante a favor da vida psíquica, e que é uma estruturação desse aparelho psíquico e ligado a isso que tu está falando. Então, assim, uma coisa é tu reprimir representações, tu não extingue essas representações e tu não desliga totalmente as pulsões dessas representações. Tu abre espaço para que novas cargas de energia possam se ligar a essa representação e os afetos dessa representação se ligar em outras representações, e tu preserva a vida psíquica. Tá? Eu não consegui, eu me esqueci um pouco da alucinação negativa. O que tu queria referir, Igor? Não, o que me ocorreu foi aquela situação clínica em que a gente diz alguma coisa para o paciente e um tempo depois o paciente fala como autor daquilo, né? Não sei, entendi. Eu entendi como... porque estava sendo discutido a questão de dizer não ao objeto para dizer sim ao eu, né? De qualquer maneira, eu acho que carrega essa dupla valência, assim, né, do negativo, quer dizer, negativa o analista, mas, ao mesmo tempo, estrutura o analista enquanto objeto dentro do eu. Né? Mas é necessário dizer um não, né, para poder criar o sim dentro. Né? Acho que sim. Eu concordo plenamente contigo. Bem, obrigado pelas questões. A gente tem ainda o Emílio e eu inscritos, e aí a gente já vai partir para o encerramento, está chegando ao final do nosso horário, então eu vou passar para o Emílio, depois eu também gostaria de colocar uma questão, e aí a gente vai passar para o Zelig para fazer o encerramento. Bom, boa noite a todos. Zelig, não é a primeira vez que eu te assisto falando sobre Grind, eu te assisti os cursos que eu acho que desse na FEBRAPS ou na FEPAL, agora eu fiquei em dúvida. Sempre é muito didático, na FEBRAPS, que tu deu, sempre é muito didático, nos ajuda a entender esse autor, que eu também não tenho um grande domínio, já tentei algumas vezes, e barro dos livros dele, eu acho que sempre facilita um pouco alguns conceitos, e eu acho que isso é sempre muito bom. Eu acho que nessa tentativa de tu entenderes o Grind, tu consegue nos passar um pouco essas estratégias aí que tu falou. E claro, como tu fala de uma coisa muito primitiva hoje, muito no início do psiquismo, né? Quando a gente começa a falar disso, os conceitos, eles meio que se misturam, né? Que nem a gente está vendo. Eu me lembro também, que era meu colega quando eu fiz o trabalho sobre repressão primária, até o Valdo era meu orientador, né? E como esse conceito é difícil, e eu já fiz algumas perguntas, eu pensei em te fazer qual é a relação entre a repressão primária e o trabalho negativo, mas não vou te fazer essa pergunta, porque eu acho porque eu acho que ela é tão chata e tão difícil de entender a relação entre o que é mesmo essa repressão primária, não a secundária, que a gente entende bem. Mas o que eu ia trazer aqui, Zé, é até que ponto, e se o Grind fala, tem um trabalho do Winnicott que é muito interessante, eu acho, para esse conceito negativo, que é o trabalho, se eu não me engano, a agressividade em relação ao desenvolvimento emocional, um trabalho da pediatria psicanálise dele, e que ele coloca uma coisa que eu te ouvindo, eu busquei essa imagem para tentar entender um pouco isso, que é quando ele fala assim que o eu, para se constituir, ele precisa primeiro pela parte do não eu. Entendeu? Ele Pode repetir o eu? O eu, para se constituir, para o Winnicott, segundo esse trabalho dele, que é um trabalho de 58, ele parte do não eu para depois se constituir no eu. Então, tem primeiro a criança, o bebê, no caso, ele saberia primeiro o não eu. Seria uma coisa mais do negativo primeiro, entendeu? O não eu para depois vir o eu. Eu não sei se o Grind, em algum momento, ele fala desse trabalho, quando ele coloca essa coisa do negativo, porque ele estuda o Winnicott, né? Embora o Winnicott não fale mesmo, que nem
que nem o Favalli falou, não fale da pulsão de morte, ele fala dessa questão do negativo da agressividade. Ele dá a questão da função agressiva, mas uma função estruturante da agressividade, nesse caso também. Uma função estruturante. A criança, ela afasta, de alguma forma, ela coloca, ela rejeita um pouco, afasta essas partes dela, não eu, da mãe, para poder se constituir enquanto eu. É mais esse comentário que eu ia te trazer. Bem, e aí eu queria colocar também uma questão, Zé, que vai engancha com o que o Emílio falou e o Favalli, enfim, e aí tu pode fazer os teus comentários e já engatar com a finalização, aí com teus comentários finais. O Winnicott foi muito lembrado em diversos momentos, acho que porque, por muitas razões, enfim, né, mas por uma delas também porque vem muito a questão da pulsão de morte no trabalho do negativo, né? E se criam assim algumas dificuldades de compatibilizar algumas coisas, e o que me ocorreu e que é uma ideia que eu tenho assim da leitura do Green. Enfim, eu leio o Green há bastante tempo, não conheço como tu, eu acho que essa clareza que tu tem é fruto de muito trabalho, a gente sabe, né? Assim, mas tem algo que sempre me surgiu assim quando eu lia o Green falando de pulsão de morte, né? É que eu me questionava se o Green deveria ter mantido esse nome, pulsão de morte, porque a pulsão de morte do Green é muito diferente da pulsão de morte do Freud, no que me parece. Eu queria te ouvir sobre isso. Me parece que a pulsão de morte do Green, não só o desligamento dos aspectos biológicos e físicos, né, do conceito do Freud, mas todo o uso que ele faz me parece tão diferente do conceito do Freud, que eu me perguntava se ele deveria ter mantido o mesmo nome até, né? Assim, porque me parece que dá origem a todas essas confusões e dificuldade de conciliar, assim, que o Favalli trouxe, enfim, outros trouxeram aí, né? Então, queria ver se tu também tem essa impressão, assim, de que o conceito do Green de pulsão de morte é bastante diferente do Freud, não só ao se desprender do aspecto biológico e físico, né? E uma segunda questão, assim, é mais da relação do Green com outros autores. Tu acha que a gente poderia fazer uma relação do Green com o Bion, quando ele fala da negativação, né, da mãe para gerar a estrutura enquadrante? Isso poderia ser relacionado com o conceito de continente do Bion, com a geração do continente? A estrutura enquadrante tem uma relação possível com a ideia de continente e a negativação, a alucinação negativa da mãe, né, mantendo a estrutura enquadrante, o investimento libidinal poderia ser correlacionado com esse conceito do Bion? Era isso, então, e queria te agradecer por essa aula para todos nós. Assim. Maurício, eu vou começar pela tua pergunta e pela tua última pergunta, porque até casualmente não, porque eu achei que pudesse surgir essa pergunta. Tem esse livro aqui que eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco da obra do Green, que é Do Pensamento Clínico ao Paradigma Contemporâneo. Tá? São entrevistas que o Fernando Ribarri fez com o Green. Tá? Ele até apresentou um vídeo na Sociedade há anos atrás, o Ribarri, com as entrevistas, mas é muito interessante porque o Green... Eu gostei desse livro pelo seguinte, é o Green falando sobre Green, né, a obra, né? E aí Green explicando a sua própria obra numa linguagem bastante acessível, assim, o que torna as coisas bem fáceis. Então, na página 64 e 65 desse livro, eles estão falando, os dois estão tratando da questão da alucinação negativa da mãe e a questão da estrutura enquadrante. E aí o Ribarri pergunta, poderíamos ver aí um ponto de coincidência com a ideia do continente de Bion? E aí o Green responde, totalmente. Temos aí uma ideia que, provindo de autores diferentes, prova a sua total força. Bom, então,
te respondendo com o próprio Green, né? Ele considera que a questão da estrutura enquadrante tem uma conexão com a teoria do bioma do continente, né? Da mãe como continente, enfim, né? Então, é isso. Quanto à questão da pulsão de morte, Maurício, assim, eu não sei se ele deveria ter mantido, não, porque, né, ele manteve, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem algumas ideias diferentes do Freud, ele mesmo diz isso. Ele não concorda, por exemplo, né, o Green, em alguma medida, ele não concorda com a ideia de uma pulsão de morte que se manifesta desde o início da vida, né, entendeu? Ele acha que a pulsão... Eu até tenho aqui também nesse livro, esse livro é muito interessante, que são questões, ele até diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ler porque eu acho interessante. Ó. Creio que a minha posição acerca do estado originário da pulsão de morte não coincide com a de Freud. Não estou convencido do fato de que nascemos com um capital de pulsão de morte destinado a se ampliar. Eu digo que as circunstâncias pelas quais passamos na vida favorecem a eclosão da pulsão de morte ou a amortizam. Então, ele se coloca nessa posição que ele divergir do Freud, embora eu até anotei aqui do lado, assim, que ele não explica, né? Se nós não nascemos com capital de pulsão de morte, como assim que as coisas que vêm de fora, as vivências, fazem eclodir ou amortizar, né? Então, de onde viria isso? Então, ele tem divergências com o Freud nessa questão, né? Que são questões assim ainda não totalmente... Nem sei se vai conseguir fazer uma... Aliás, ele não vai fazer mais porque ele já morreu, mas, né, a gente poder pensar nessas questões, mas ele tem essa ideia, assim, que ele acha que a expressão da pulsão de morte tem a ver com a falha do objeto, né? Então, é uma questão que ele coloca diferente do Freud, né? Ele se coloca ele inclui a participação do objeto, né? Ele acha que a falha do objeto é que faz eclodir a pulsão de morte, entendeu? Né? Mas ele não diz assim, como se tu não nasce com capital, o capital de pulsão de morte, o que vai... O que eu entendo assim, do que ele diz, assim, se nós nascemos, vamos dizer assim, se alguma coisa pode amortizar ou fazer eclodir, alguma coisa a gente tem que ter quando nasce disso, né? Que pode ser vir à tona ou não. Tá? Então, nesse sentido, ele tem essas divergências com Freud, né? Da questão da pulsão de morte nesse aspecto, assim, que ele não acha que, como eu já disse, que ela surja, que ela tenha uma expressão espontânea, né? na vida psíquica. Tá? Emílio, eu não conheço esse texto do Winnicott. Aliás, eu conheço pouco da obra do Winnicott. É um plano que eu gostaria de poder ter tempo de estudar a obra do Winnicott também, pelo menos essas questões que se colocam na interface entre o Green e o Winnicott, né? Então, assim, essa questão da parte do não eu, eu não sei o que seria esse não eu inicial, né? Se é assim, porque quando diz não eu, tu pressupõe que há um eu que não é, não entendi bem o que o Winnicott quer dizer. É um conceito, pelo menos para mim, eu vou dizer, não, talvez o Maurício até entenda diferente. Eu entendi, quando eu li o texto, que o não eu seria a criança, ela tem que ter essa agressividade para afastar um pouco a mãe para poder ter a constituição do eu. Ela tem que haver esse movimento meio de colocar esses aspectos que ela vê como não eu para depois poder se visualizar e se subjetivar. Pelo menos foi o que eu entendi. Faz tempo que eu li isso. Mas foi isso que eu me lembrei na hora que falou. Ouvindo a tua explicação, né, eu acho que a gente poderia pensar assim, de fazer um encontro entre a história do não eu com esse não ao objeto para dizer sim a si mesmo, né? Entende? Pode ser, porque foi nessa linha assim, nessa linha que eu pensei. Porque para mim olha, atendendo pacientes clinicamente, a gente vê assim pacientes às vezes com patologias mais regressivas, tu consegue perceber, claro que derivativos, né, Emílio, assim, tu percebe como é que se diz assim, a presença invasiva do objeto, né, na constituição daquele sujeito. Foram pessoas que não conseguiram dizer não ao objeto, na minha visão, né? E o trabalho, às vezes, da análise é isso, é ajudar essas pessoas a dizer não ao objeto, né? Tanto externamente, mas principalmente internamente, né?
eu acho que tem pessoas que a gente vê assim, que tem essa questão assim, que é a presença invasiva do objeto que já está lá. Eu só atendo adultos, eu não atendo crianças. Então, tu vai ver lá adiante isso, assim, né? Essa questão. Né? E aí tu vê essa presença maciça do objeto, como diz o Maruco, é a presença das pulsões da mãe alheia às próprias pulsões da criança. E o trabalho é de... identificação primária, né? É identificação primária, de fazer essa... É muito bom, né? Eu acho muito bom, Maruco, isso, né? Então, tu ajuda a pessoa a dizer não ao objeto, não que ela não conseguiu dizer lá atrás. Tá? Mas, enfim, Maurício, minhas considerações finais, eu só posso agradecer, né, ao espaço que me foi dado aqui para poder debater esse trabalho. Eu fiquei muito contente assim, de ver a quantidade de pessoas que se propuseram a debater, não só os que, em primeiro lugar, todos que compareceram. Eu vi aqui pela lista, na barra, ali que tinha uns 200 e poucas pessoas, eu achei muito bom, fico bastante satisfeito. Agradeço a presença de todos e também agradeço a todos que puderam enriquecer o meu trabalho com esse debate. E agradeço principalmente a sociedade, a nossa sociedade psicanalítica, porque eu acho que a nossa sociedade tem uma coisa, um aspecto que me deixa orgulhoso, assim, é a grande circulação de ideias psicanalíticas na nossa sociedade. Umas mais, outras menos, mas a profusão de a quantidade de autores que circundam dentro da nossa sociedade, que a gente debate esses autores, clássicos e contemporâneos. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, Zelig, nós te agradecemos. E, assim, eu estou aqui num papel, inclusive, de ter que dizer não para criar uma estruturação na atividade, porque nós tivemos outras pessoas que se inscreveram depois que eu disse que a gente ia encerrar, né? Se inscreveram. Então, infelizmente, eu vou ter que dizer não para poder estruturar, porque nós já passamos do horário, mas não é um não final. Então, para quem se inscreveu, eu tive que dizer um não para mim mesmo, para começar, porque eu tinha várias questões aqui que eu deixei de lado, mas eu acho que isso, o que sinaliza? Sinaliza que a gente tem que continuar. Eu acho que tu está convidado a continuar, porque tem pessoas que queriam ter colocado questões e não vão ter oportunidade hoje, mas eu acho que vão ter num outro momento, né? Eu mesmo. Então, acho que tu fica convidado para desenvolver mais aí essas ideias do Green, a gente debater mais alguns pontos que hoje ficaram ainda em aberto, as pessoas que queriam participar também, né? A gente, então, já deixa mais ou menos enganchado para uma atividade futura para desenvolver, porque a gente está vendo que o interesse, né, pelas ideias do Green é muito grande, a interface dele, mas por hoje, né, a gente tem que encerrar, então, para fazer a nossa estrutura enquadrante aqui. Maurício, só uma coisa assim, quem quiser, essas pessoas que ficaram para perguntar, que quiserem, podem me mandar e-mail. Meu e-mail é zliber@terra.com.br. Vou ter o prazer de debater, responder se quiserem. Assim, tá? Ótimo, ótimo. Não, porque sempre é muito ruim quem quer participar, a gente não dá a voz para quem quer participar, né? É a parte chata de estar coordenando aqui. Mas, enfim, muito obrigado a todos. Então, obrigado, Zelig. Boa noite a todos.